Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, meus irmãos queridos, boa noite a cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar a questão 135 de O Livro dos Espíritos. O tema é a alma e está no capítulo 2º da Encarnação dos Espíritos, na segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Vejamos então a questão 135. Kardec faz a seguinte pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. E Kardec faz uma subpergunta, a 135A. De que natureza é esse laço? Os espíritos respondem: semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Allan Kardec também faz uma explicação na sequência. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeira parte, o corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda parte, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceira parte, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germen, o perisperma e a casca. Aqui, como a gente pode perceber, os espíritos abordam o tema do corpo semimaterial que nós temos, que é o perispírito. É um corpo semifluídico, meio matéria, meio fluido, e é preciso que assim seja para que ele consiga se comunicar, tanto com o corpo material quanto com o corpo espiritual. É um assunto que será abordado nas próximas questões, nas questões que serão estudadas na sequência. Precisamos lembrar aqui também que o corpo físico e o espírito vibram em frequências distintas e por isso a necessidade do perispírito, pois ele consegue vibrar na frequência do corpo físico e na frequência do espírito ou alma. É preciso também esclarecer que se o nosso espírito chegasse até o nosso corpo físico sem a intermediação do perispírito, a força, o potencial energético do espírito seria tão grande, tão intensa, que o corpo físico, não conseguindo suportar, poderia se desfazer, se extinguir, se esvanecer. O perispírito e outros corpos que existem em nós, como o duplo etérico, o corpo mental, que serão ainda estudados, que nós vamos compreender à medida que formos estudando, nós vamos entender que assim vai acontecendo, através desses diversos corpos, o descenso energético, onde a potência da energia do espírito vai sendo diminuída por esses corpos intermediários, de modo que essa energia do espírito, ao chegar no corpo físico, seja capaz de ser suportada por ele. Mas o perispírito, ele tem mais funções, mais propriedades, e aos poucos nós iremos conhecendo. Vejamos o que fala Miramês para nós, o que ele nos ensina sobre o perispírito,
no livro Filosofia Espírita, volume 3. Miramês diz assim: há um laço que prende o espírito ao corpo, um intermediário entre as duas forças da vida, de natureza semimaterial, e a doutrina espírita denominou-o de perispírito. Existem outros laços que ligam o espírito ao perispírito de modo mais seguro e que a evolução saberá desatá-los na época conveniente. Queremos dizer com isso que a alma tem muitos corpos, os quais, aliás, não cabe mencionar, por não ser esse o objetivo do nosso estudo, hoje, dessa página de Miramês. E todos eles estão ligados ao espírito por leis que escapam ao raciocínio dos homens. Porém, com pouco de esforço, poder-se anotar a existência das coisas dos espíritos e suas necessidades. A evolução dos espíritos capacitará a inteligência para perceber por exame indutivo o vasto campo espiritual, onde se movimentam bilhões de seres inteligentes, e daí se poderá partir para onde deveremos chegar, a espiritualidade superior. Assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada, precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico, de modo que as ordens desçam para o mundo celular, as ideias surjam na mente e a palavra saia para a audição, como veículo de desenvolvimento espiritual. O coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de cordão de prata, por ser a sua luz da cor deste metal, mas com características brilhantes, serve de intermediário entre o espírito e o corpo, e é de natureza elástica, sobremodo incompreensível para a ciência da Terra. A alma, durante o sono do corpo, fica mais leve e, de acordo com a sua evolução, pode fazer viagens longas, ao ponto do coração de prata ficar da espessura do fio de uma teia de aranha. Devido aos cuidados tomados pelos espíritos superiores, não há perigo algum nessas viagens, desde quando o espírito seja obediente ao comando dos benfeitores espirituais. Cumpre-nos dizer que quando se está com o espírito livre do corpo, mas resguardado pelo corpo fluídico, deve-se cuidar dos sentimentos, da formação das ideias e educar as palavras. Porque tudo que se pensa e se fala negativamente fixa-se no campo sensível do corpo espiritual, como nódoa de difícil limpeza. A nossa aura apresenta o que somos, tanto encarnados quanto desencarnados. E continua Miramês: o que semeamos nos ouvidos alheios, colhemos nos corpos que usamos, apoiando-nos para a nossa missão na Terra. A reforma dos nossos sentimentos de que tanto falamos, inspirados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, objetiva a nossa felicidade. Quem ama, sem distinção, está limpando seus próprios caminhos. Quem perdoa as ofensas está tranquilizando a própria consciência. E quem exercita a caridade por onde passa, saiba que ela salva o caridoso das investidas de todos os males.
Não existe outro caminho para limpar o perispírito e mesmo o cordão fluídico das mazelas do mundo, a não ser o amor em todas as suas feições de entendimento. Então, Miramês finaliza com essa colocação, né? E ele traz para nós pontos muito importantes sobre o corpo fluídico nosso, que é o perispírito. Ele fala para nós aqui, ele, né, esclarece bem que durante o desdobramento pelo sono, durante a emancipação, né, do nosso espírito, quando ele emancipa do corpo físico, né, e nós ainda continuamos ligados através do cordão do perispírito, o cordão de prata, que o Miramês chama de coração de prata, né? E ele afirma que não há perigo nessas viagens, né, nessas, né, idas nossas no desdobramento durante o sono, desde que nós tenhamos, né, o amparo dos benfeitores espirituais, porque eles estão sempre amparando, e que a gente seja obediente a eles, né? Porque se eles estão conosco e nós não obedecemos, eles não vão obrigar, mas nós estaremos sujeitos às consequências da nossa teimosia, né? Para a gente não ir para lugar inadequado, lugares onde nós não deveríamos ir. Miramês também, ele faz uma colocação importante de que nós precisamos desenvolver em nós o amor, trabalhar o amor, porque é o amor que vai nos fazer evoluir. E quando nós desenvolvermos o amor, à medida que a gente vai desenvolvendo o amor em nós, que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito também vai se tornando mais leve, menos material, mais rarefeito ainda, mais etéreo. Então, assim, à medida que evoluímos, à medida que desenvolvemos nossos potenciais de amor, nós vamos nos tornando mais etéreos, mais etéreos. Então, meus irmãos, hoje nós ficamos por aqui. Nas próximas reuniões, o perispírito continuará a ser estudado. Muito importante o estudo para nós, né? Para entendermos sobre o perispírito. Obrigada pela atenção de todos vocês, uma boa noite, um abraço e muita luz para todos.